Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Que ótimo! Vamos começar a nossa aula? Então, vamos começar com a aula de História. Vamos abrir o livro na página 275 até a página 280. Vamos lá? Nós vamos falar hoje sobre o resultado daquelas viagens que foram feitas em busca de novas rotas comerciais. Qual foi o nome? Como ficou conhecida aquelas séries de viagens? Grandes Navegações. Vocês se lembram qual foi a expedição que chegou ao Brasil? De Pedro Álvares Cabral. Muito bem, em 1500, mais precisamente no dia 22 de abril de 1500. Então, ao chegarem aqui, eles não encontraram uma terra vazia. Pelo contrário, encontraram uma terra o quê? Cheia de quê? De povos indígenas. Muito bem. Habitavam aqui no século XV vários povos indígenas, tá? Não existiam 200 povos indígenas, existiam milhares de povos indígenas. E aí, a tia quer falar hoje sobre essa chegada, sobre a chegada, o encontro dos portugueses com os indígenas. Como será que aconteceu? Pois é, eu posso afirmar a vocês que não foi algo nada tranquilo, nada sem espanto. Pelo contrário, foi de muita estranheza, de muita surpresa. Por quê? Porque eram pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Eram pessoas que tinham culturas, costumes diferentes. Mas, tia, como você vai falar pra gente que foi um encontro baseado de espanto, de surpresa? Por quê? Porque havia-se uma carta dentro da embarcação de Pedro Álvares Cabral. Havia-se um escrivão. E esse escrivão, ele relatava tudo o que ocorria nas viagens. E não foi diferente, tá? Tudo que ocorria na viagem de Pedro Álvares Cabral, ele escrevia e enviava ao rei. Então, tudo que acontecia, o rei ficava sabendo, o rei de Portugal ficava sabendo. Então, ele ficou sabendo também desse fato, que encontraram uma terra, mas essa terra já era habitada por povos que foi relatado por Pero Vaz de Caminha como povos que andavam nus, com a pele avermelhada, usava adornos. Então, relatou como eram os indígenas, como eram esses povos que habitavam a terra brasileira. E aí, o que acontece? A gente vai falar sobre o encontro. Esse encontro foi de tamanha estranheza para os dois povos, como a gente já havia falado, porque eles tinham culturas diferentes. Os indígenas nunca tinham visto povos diferentes deles. E os portugueses nunca tinham visto povos daquela maneira, né? Daquela pele, aquele tipo de pele, que andavam nus, porque isso daí não fazia parte da cultura deles. Então foi algo muito estranho, tanto para os indígenas quanto para os portugueses. Vamos para a página 276. Então, no século XV, aqueles milhares de povos indígenas que habitavam o território brasileiro, eles deram origem aos povos que hoje habitam o Brasil, né? Os povos indígenas que hoje habitam o Brasil. E os povos indígenas que hoje nós temos é um número muito reduzido em comparação aos povos do século XV.
E os que existem hoje no Brasil, as comunidades indígenas que existem hoje, são descendentes daqueles povos lá atrás, lá do século XV, ok? Então, na página 276, vocês vão ver alguns exemplos de povos indígenas, tá? E vocês vão perceber que eles se diferenciam em determinadas situações e se assemelham a outras, porque cada povo tem a sua língua, cada povo tem o seu costume, cada povo tem a sua crença. Então, eles se diferenciam nesses fatores, mas se assemelham em muitos outros, ok? Então, vocês vão ler a página 276 e vão ver do que a tia está falando. Na página 277, nós vamos dar continuidade aos estudos dos indígenas, falar sobre essas comunidades indígenas. E vamos falar sobre que eles, dentro das comunidades indígenas, eles não tinham um governo centralizado, como nós temos. Nós temos o quê? O presidente, é um governo central, né? Nós temos dentro do estado o governador, que é um governo central. Dentro do município, nós também temos o quê? Um governo, que é o prefeito. Lá nas comunidades indígenas, no século XV, isso não existia. Então, o que existia? Existia uma liderança, havia um líder. E o líder tinha o quê? A obrigação de ouvir, né, os membros da comunidade e tentar ajudar a comunidade, tentar suprir as necessidades, atender as necessidades da comunidade. E isso acontecia, né? O líder, ele tinha um líder e esse líder era responsável em fazer esse papel. E dentro da comunidade indígena, entre os homens e as mulheres, haviam as divisões de tarefas. O que é isso, tia? Cada um era responsável em fazer as tarefas dentro da comunidade. Por exemplo, as tarefas mais pesadas ficavam para os homens, como pescar, caçar, construir moradias. E para as mulheres? As mulheres ficavam na incumbência de fazer o quê? De cozinhar, de plantar, de colher, de tomar conta das crianças. Então, cada pessoa, cada homem ou mulher tinha as suas tarefas dentro da comunidade. Então, a divisão de tarefa entre os homens e as mulheres eram divididas. E isso era legal, né? Porque nada ficava pesado. E as crianças, tia? As crianças nessa divisão ficavam com as mulheres. Mas só que as crianças, gente, a tia quer dizer aqui para vocês que era interessante como as crianças aprendiam vendo. Então, as crianças brincavam, mas sendo que elas brincavam das coisas que os pais praticavam. E isso era um ensinamento, era uma forma de ensinamento, porque o que elas viam, o que elas faziam como brincadeira, mais tarde elas iam usar aquilo como uma obrigação, porque elas já tinham aprendido aquilo vendo, ok? Então, vocês vão ver isso daí na página 277, onde fala das divisões das tarefas entre os homens e as mulheres. E agora a gente vai falar sobre a importância da oralidade dentro das comunidades indígenas. Por que, tia? Sim, eles davam muita importância à oralidade, porque através da fala, da linguagem, os mais velhos passavam os costumes, as tradições através da conversa, através das histórias tradicionais do seu povo, através das narrativas contadas para as gerações mais novas. E isso era feito através da conversa, através da linguagem.
que eles tinham. Então, eles valorizavam, assim como os povos africanos também valorizavam, a oralidade, né? A transmissão de conhecimento através do quê? Do diálogo, da conversa. E essa conversa, essa linguagem era usada através de quê? De histórias que eles contavam, através das narrativas. E isso tudo era feito dessa maneira que os mais novos aprendiam, que os mais velhos da comunidade eram responsáveis em passar esses conhecimentos para as gerações mais novas. Página 278, nós vamos falar sobre a importância da natureza para os indígenas. Sim, os indígenas, eles percebiam que o tempo passava de que maneira? Através dos fenômenos que ocorriam nela, né? Como o pôr do sol, com o nascer do sol, as estações do ano. Tudo isso era percebido pelos povos indígenas, que o tempo estava o quê? Passando. Então era uma forma deles se basearem. E o que ocorria na natureza, como os fenômenos naturais, como as cheias dos rios, né? Como as estações do ano, como nós já vimos aí o nascer do sol, tudo isso era observado por eles. E o que ocorria na natureza, eles também determinavam as suas atividades dentro das aldeias. Como assim, tia? Por exemplo, o fenômeno que ocorria em determinada época do ano, eles sabiam que aquilo dali era o momento deles praticarem, deles desenvolverem algum tipo de atividade, como era o momento da pesca, era um momento bom para se plantar, era um momento bom para colher. Então, eles se baseavam através dos fenômenos que ocorriam para desenvolver as suas tarefas dentro das suas comunidades. Então, vocês vão ver aqui na página 278, onde fala justamente sobre isso. O momento que eles observam a passagem do tempo, observando a natureza e os fenômenos que ocorrem nela para desenvolver as suas atividades dentro da comunidade, como o momento bom para pescar determinado tipo de animal, o momento bom, o período bom para se colher determinado frutos dentro da floresta, o período certo para pescar determinados tipos de peixes. Então, tudo isso, eles se baseavam pelos fenômenos que ocorriam na natureza, ok? Então, vocês lerão a página 278 e vocês verão isso, ok? Então, agora, depois que vocês lerem com atenção, vocês vão fazer a página 279 e a página 280. Depois a tia vai voltar e vamos corrigir. Sendo que hoje a tia vai deixar também um trabalhinho, tá? Para vocês copiarem, para vocês fazerem no caderno. Então, ó, moleza, tá? Vamos praticar hoje história. Beijo!